esse tipo de brincadeira? Sim, mas lógico. Isso aí, mas não foi feito essas perguntas. Não foi feito essas perguntas. Perguntas vestibuladas agora. E para onde você precisava ir. Para entender o que tinha acontecido lá. É isso, que qual foi o registro que ficou lá. Outra coisa aqui, importantíssima, vou ler de novo o parágrafo enquanto a criança, tá? Vamos acompanhar de novo aí. Enquanto a criança responde as perguntas, seu papel é ajudá-la a entender a si mesma, tá vendo? Então não é uma coisa isolada do pai ou da mãe lidando com ele lá. Ele está levando o filho a se ver, certo? A se entender também. E aí, incentivar a criança a falar com clareza e honestidade. O que está sendo ensinado esse filho aqui? Andar na luz. Não está? Está sendo ensinado ele a confessar pecado, não está? Agora, quem de nós foi treinado nisso? Tudo improvisation. Tudo improvisação. Olha, é impressionante. A gente tem que, assim, entender nas entrelinhas aqui os detalhes tão significativos do que está sendo construído naquele filho ali. Clareza e honestidade sobre seus conflitos internos com o pecado. Quem esses pais aqui, esse pai ou essa mãe, eles são discipuladores dos seus discípulos, são? Eles são os pastores do seu rebanho. Eles estão ensinando o discipulado para os filhos, profundamente, treinando desde pequenininhos ao valor que é essa coisa no corpo de Cristo, relação de ter alguém em quem se confie. Certamente que esse filho confia nessa mãe que está tendo esse diálogo com ele. Confia ou não confia? Bem. Ele está abrindo o coração, ele está ali falando dos sentimentos, daquilo que está dentro dele, dos conflitos internos dele com o pecado. Aí quando chega a juventude, né, a fase adulta, é isso que vai sustentar a vida cristã, de andar conforme Jesus, né? Aí, no final dessa página 96, ele vai falar de 3 questões que você deve examinar juntamente com seu filho. Primeira, a natureza da tentação. Segunda, as possíveis reações de qualquer pessoa à tentação. Terceiro, as próprias reações dele à tentação. Nesse processo, olha, isso aqui é chocante, tá? Nesse processo, você está tanto acima quanto ao lado dele. Presta atenção, tá? Está acima porque Deus lhe chamou a exercer um papel de disciplina e correção. Mas está ao lado porque também é um pecador que luta com a ira contra os outros. Você não luta com a ira contra os outros? Você não enfrenta o mesmo tipo de pecado, de tentação que ele está sendo aqui tentado? Agora vai vendo. Os pais tendem a assumir, eu estou falando uma coisa aqui que eu queria que todo mundo ouvisse. É o ponto alto desse negócio aqui. Os pais tendem a assumir um ou outro lado. Alguns assumem tanta solidariedade com a criança em sua falha, entre parênteses, como posso corrigi-lo se tem os mesmos sentimentos? Ele entra em crise porque ele sabe que tem isso aí e que deixa de corrigi-los. Outros posicionam-se tão acima que são hipocritamente distanciados de seus filhos. Lembre-se de que você interage com seus filhos como agente de Deus. Portanto, tem o direito e a obrigação de censurar o mal, mas deve fazê-lo como um pecador ao lado deles, sendo capaz de entender como o pecado funciona no coração humano. Portanto, a correção deve ser feita com humildade de coração. Por que eu estou enfatizando tanto esse final aqui? Porque neste processo aqui, uma das maiores tentações que os pais sofrem
é de se colocar com aquelas crises de autoridade, crises de esquecer quem são e de saber o que estão fazendo, o papel deles e qual é o que Deus pôs sobre eles, eles se envolverem nessas situações que estão aqui. Isso é muito comum, e uma das coisas mais terríveis, que mais desvia filho de cristão, vamos dizer assim, filho de crente, é aquela atitude de cima para baixo. É a coisa assim que você, quando vai corrigir, você cresce assim e o bichinho quase que some. Não é assim que geralmente, às vezes, se vai fazer quando vai se corrigir? Isso é podre. Isso projeta um Deus distante. Isso projeta um carrancudo lá que quer descer o porrete de quem for pego fazendo alguma coisa errada. Não é? Agora, quando esse pai e essa mãe se nivelam na mesma condição, você vai falar de pecado do seu filho, mas você tem que ir como pecador, que é com em pé de igualdade nesse sentido, sem deixar o seu lugar de autoridade, porque você está cumprindo uma função, um papel ali, mas com essa atitude intensa, forte, de humildade, de quebrantamento. Porque quem é mais pecador ali? Geralmente é o mais pecador, porque é o mais velho, já tem já carregou uma 50 estação de pecado. Você abaixou para falar comigo, porque a criança vê assim, Se uma batalha, aquelas coisas assim, um monte de gente, aí eu abaixando, para conversar com a criança, na altura da criança. Então, a correção deve ser feita com humildade de coração. Quantas vezes eu fiz errado assim? Quantas? Muitas vezes. Né? E que eu acho que provavelmente alguns irmãos devem ter feito também. Então, nós precisamos entender esses detalhes. Você falou aí desse negócio, mas não era uma briga, alguém dando muscular, não, era para conversar, só para cumprimentar isso, só para falar ali, né? Um papo qualquer, né? Ele estava no elevador, de repente chegou uma criança, ou ele chegou e tinha uma criança, então para falar. Para falar. Essa é a foto dele pedagógica de se falar com criança dessa calma. Que não causa aquela. Aproxima. A distância, não causa tanto distanciamento. Aproxima ao invés de distanciar. Então, tendo visto esse aí. negócio aí que você falou, né, que é muito feliz, quantas pessoas que têm fora da igreja por causa dessas imposições que eu quero, assim, sem querer que às vezes com boa vontade, mas pai que proibiu, eu fui amigo do garoto e jogava bolinha de gude com claro que era pegado. O quê? Paga aquelas bolinhas. Sim, sei, que as bolas das Uma pagas. coisa boa, porque era um brinquedo a bolinha de gude, mas no nosso tempo, Pecado, jogar bola, jogar futebol, pecar na praia. Futebol. Isso aí. Então, para fechar, tendo visto a importância da comunicação como um dos métodos bíblicos da criação de filhos, no próximo capítulo nos voltaremos a uma descrição dos vários tipos de comunicação descritos na Escritura. Então, o próximo capítulo vai falar de diversas formas de comunicação, né? Então, o exercício para casa é aplicação prática, ler as 6 aplicações práticas e ver o que você ouve de Deus, anotar de preferência, que geralmente são coisas que a gente deve deixar e são atitudes novas que a gente deve adotar para praticar com base no que a gente leu aqui. Amém? Amém. 2. Ainda bem que não terminamos na hora, né? Quer falar o quê? 17. Vamos para o crédito. Queridos, ó. A Ruth lembrou aqui que a amiga da Janete perguntou para você qual que era a solução, ela falou, calma, que nós vamos resolver. Foi a Ludmilla.
produção vem chegando, né? Aí ele está gravando ali, ó. Passando. Beleza? Algum comentário mais? Amém. Não? Amém? Amém. Amém. Então, nós te agradecemos, Senhor, por termos passado esse tempo aqui, Obrigado. termos ouvido essas coisas. Obrigado. Que o Senhor consolide elas no nosso coração, Amém. para que a gente possa ir se aproximando mais e mais daquilo que o Senhor projetou para nós viver. Obrigado Amém. por termos estado aqui. Oramos pelos irmãos de novo que não estiveram. Pedimos que o Senhor ajude-nos a receber essa porção de alguma forma, com outra oportunidade, ou com partilha de alguém, enfim. Obrigado por todas as coisas. Leva-nos em paz agora. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém.